Graça e paz. Bom dia. Bom dia à vida. Bom dia. E que este dia seja realmente um dia bom. Um dia na sua vida marcante. Um dia de transformação. Um dia em que Deus vai te dar uma visão nova sobre uma questão que eu preciso de lhe falar, porque é seu desejo. Um dia viver uma vida próspera e abundante. Nós vamos falar sobre isso. Sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e venho de coração lhe falar sobre esta questão que certamente é a resposta a algumas questões que tanta gente tem e que pergunta ao seu coração: como eu posso prosperar na vida? Eu sei que muita gente tem um certo medo e receio desse assunto, vis-à-vis o fato dele ser tratado, às vezes, sem denodo, sem a responsabilidade como deve ser tratado. E eu queria lhe dizer que você pode viver uma vida de abundância financeira e sobrenatural se você seguir os ensinamentos da Bíblia. E o primeiro é uma pergunta. Você acredita que Deus deseja que você viva uma vida de escassez? Este é o plano de Deus? Porque eu, na igreja romana, eu aprendia do senhor padre sempre aquela coisa, porque a pobreza é uma virtude, a pobreza é uma virtude. Ouvi muitos filhos de pessoas que conviviam conosco, meus pais eram empresários, eram pessoas de abundância, e eu ouvia filhos dizerem, porque o seu pai é rico, porque roubou, dinheiro é sujo. Então, isto às vezes está se perpetuando na mente de uma família e às vezes é uma herança maligna que vem, espiritualmente falando, de tataravô e que chega à vida de uma pessoa e ela diz, eu não mereço viver abundância porque eu tenho um karma de sofrimento, porque papai não teve, mamãe não teve, vovô ainda era pior, e passam a tratar a vida material como uma maldição em vez de pensarem na bênção que Deus tem para a sua vida. Então a palavra de Deus é muito clara. Há um propósito divino para que os seus filhos, os fiéis, vivam com dignidade, liberdade e abundância. Eu posso ir um pouco mais adiante, se você tiver fé para entender isso. Cristo se fez pobre para que a riqueza abundasse entre os seus filhos. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Ele tem planos para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar exatamente de como acessar a abundância financeira sobrenatural segundo os princípios da Bíblia Sagrada. Eu sempre digo na igreja, a prosperidade está aqui dentro da Bíblia. E você tem que se dar, você tem que se permitir a este propósito de você ser próspero. Porque o sábio Salomão disse isto. O homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Então, se eu não tiver uma mentalidade em que eu esteja projetando a minha vida para ter estabilidade financeira, liberdade financeira, o equilíbrio da vida, ter para emprestar e não tomar emprestado. Se eu não me imaginar uma pessoa próspera, eu nunca serei próspero. Se eu não tiver uma mentalidade bíblica, eu vou ser exatamente o contrário aos planos de Deus. Muita gente pensa que ter prosperidade é alguma coisa de vaidade, de ostentação, mas na realidade é uma vida com propósitos. Isso começa com a generosidade e a consciência que eu tenho do reino de Deus. Então,
o que eu lhe estou trazendo hoje é a questão da prosperidade com propósito. Quando a Bíblia fala da chamada de Abraão, o pai da fé, Abraão, ele diz assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão a viver pela fé. Ele era de uma família de caldeus da Mesopotâmia e ele precisava de deixar aquela ambiência negativa dos ídolos, da feitiçaria, daquela cultura, para viver algo novo. Então ele disse: sai que eu vou te mostrar. E Deus está fazendo isso hoje. Ele está lhe mostrando algo que tem que ser rompido. Se você tem essa coisa, porque eu tenho um karma de necessidade, de pobreza, de sempre em dívidas, um ciclo vicioso, um dia bem, um dia mal, cheque para pagar cheque, o cartão para cobrir cartão, o empréstimo do agiota. Então ele disse: olha, sai disso aí, sai dessa vida de miséria, sai dessa vida da terra e da parentela do teu pai, que eram caldeus feiticeiros. Ele disse: e vais para uma terra que eu vou te mostrar. E então, a promessa de Deus é: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, a chamada de Deus para Abraão foi algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo que suplanta os pensamentos humanos. Como é que ele vem de uma família de miseráveis, idólatras, escravos do diabo, para viver uma vida dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção? Como é que é possível sair do pó, do monturo, da aflição, conforme disse o salmista, para depois viver por cabeça, sentado entre os príncipes? Isso aqui não é uma narrativa. Isso aqui é um ensino que tem fundamentos. A Bíblia é sagrada. Então aquilo que o homem imagina é aquilo que ele é. Se você se imaginar pouco, pequeno, vida rasa, é isso que você será. Se você se imaginar, segundo a Bíblia, de ser abençoado, engrandecido e para ser uma bênção, é isso que você vai ser. Fácil assim, apóstolo? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Isso é um projeto de Deus para a tua vida. Então, a prosperidade bíblica não tem a ver apenas com um acúmulo material egoísta para a pessoa dizer: não, eu tenho. Não. Deus prometeu a Abraão: olha, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, mas eu quero que você seja uma bênção. Quer dizer que Deus nos dá para entrarmos num ciclo de prosperidade, daquilo que nós semeamos para Ele, para nós sermos uma bênção. Exatamente isso que Deus usou Paulo para ensinar à igreja. Ele disse que Ele pode fazer com que tenhamos sempre em tudo ampla suficiência. Ele disse, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que Ele supre, aumenta e multiplica. Pastor, eu tinha uma ideia tão distorcida. Eu achava que essa questão de prosperidade era uma narrativa vossa. Não. Quem é abençoado por Deus se torna um canal de Deus. Então Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei. Veja, eu te abençoarei, eu te engrandecerei. E agora? Se tu uma bênção. Então, Deus abençoa para nós podermos ser um canal para ajudar o próximo, a fazer com que a evangelização aconteça, porque Paulo diz: como é que eles crerão se não houver quem pregue? E como é que pregarão se alguém não for enviado? Então, é preciso você saber que isto é um ciclo de vida. Você ouve a palavra, recebe a palavra, pratica a palavra, você entra num ciclo de vida. Você já viu uma pessoa que vive da forma, como eu às vezes tenho explicado na igreja, como você colocar um prego na ponta do sapato
e a única coisa que você consegue é andar à volta, você não avança, você está aprisionado por algo que você imaginou em sua alma. O homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Então, se eu tiver uma mentalidade de vida rasa, de pobreza, de karma, de necessidade, é isso que eu vou viver. Mas se eu deixar, se eu der permissão à minha vida, se o meu coração decide acreditar, você vai construir, você vai expandir, você vai crescer, você vai transformar a sua vida. Você não é um fim, você é um canal de Deus. Então Deus abençoa para nós abençoarmos. Então a prosperidade sem propósito, aí sim, aí pode ser vaidade. Se a pessoa disser, eu quero ser muito rico, apenas por causa dos carros, por causa das casas, por causa das viagens, é uma coisa. Agora, se você disser, não, eu quero ter, eu me permito, porque isto é uma permissão que você dá à sua mente e ao seu coração. Expandir, crescer, alargar as minhas fronteiras, ser uma bênção, isto quer dizer que você está pensando com um propósito. É como um milagre que se movimenta na sua vida. Então, ser uma bênção exige o quê? Que primeiro você seja abençoado. Ninguém é bênção se Deus primeiro não abençoar. E Deus derrama abundância para que ganhemos vidas, para que a palavra do Senhor seja anunciada, para que almas sejam resgatadas. Então, Deus abençoa para que nós sejamos instrumentos de salvação. Então, você só pode vestir o nu, alimentar o faminto, se você tiver a provisão, estiver debaixo da provisão divina. Então, abundância, prosperidade bíblica não é um luxo, é um recurso com propósito celestial. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, o Senhor fala ao povo hebreu, ele diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Pastor, dá força como? Dá um muque? Não. Essa força do original quer dizer ideia. Ele dá ideias, ele dá insights. Ele coloca pessoas nos caminhos certos, as pessoas certas nos nossos caminhos. Então, ele disse, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então Deus sempre teve esse trato com o povo judeu, pois são os mais ricos do mundo, dizendo, olha, se você for uma bênção, eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Então, isso é parte da vida dos hebreus. Todos os hebreus sabem que tem um chamado a viver uma vida de generosidade, porque Deus criou um ciclo de vida para eles que vem desde Abraão. Eu te dou forças para adquirir riquezas, você tem que saber que eu estou confirmando a minha aliança, eu jurei que aquilo que eu prometi aos teus pais. Então Deus prometeu a Abraão dizendo que eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e você vai ser uma bênção. Estou falando hoje, milhares de anos depois, daquele que é o meu pai espiritual, né? O pai na fé, ele é o pai da fé. Paulo disse aos Gálatas, para que nós fomos libertos da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Quer dizer que a bênção de Abraão, é isso que Deus está dizendo aqui, eu te darei forças para adquirir riquezas. Só que as pessoas têm muito medo dessa palavra. Abundância, prosperidade, riqueza, vida próspera. As pessoas têm muito medo, têm muita vergonha disso aqui. Por isso é que o sábio diz, aquilo que o homem imagina em sua alma é o que ele é. Às vezes você fala com as pessoas e diz, gente, Deus tem isso para a sua vida, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer te prosperar. Ele espera o quê? A atitude da fé para que você creia. Então, muitas pessoas cresceram, volto a dizer, ouvindo que desejar ser próspero era um pecado. Mas o propósito de Deus nos dá poder para adquirir riquezas. Não foi o que ele disse? Eu te dou forças para adquirir riquezas. Eu coloco os caminhos certos na tua vida, as pessoas certas, os negócios certos, o lugar certo,
para adquirir riqueza, ele não disse para adquirir uma vida mais ou menos, ele disse, o que é riqueza? Riqueza tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde, tem a ver com harmonia familiar, as emoções lúcidas, tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com saúde, tem a ver com emoções e tem a ver com uma vida próspera. Isso é que se chama a bênção de Deus na vida. Porque eu conheço gente que tem muitos milhões, mas não pode viajar de avião, não pode comer açúcar, não, porque os diabetes, porque teve isto, porque tem doença, não pode subir escada. E quando vai ver a sua conta bancária, é sempre uma conta muito grande, mas não tem a bênção de Deus. É aqui que eu entro no coração da mensagem. Deus não é um Deus mesquinho. Ele quer que os seus filhos vivam com dignidade, sejam resposta aos necessitados. Então não aceite viver aquém do que Deus prometeu para a sua vida. Pobreza não é sinônimo de humildade, é a ausência de revelação. Então, se Deus é o teu Pai, se Jesus é o Senhor, Ele tem uma herança, Ele tem provisão, Ele tem fartura, os teus caminhos têm que ser abençoados. O Deus que enriqueceu Abraão, depois a seu filho Isaac, depois a seu neto Jacó e a todos aqueles que foram parte do ciclo do início da vida espiritual, Deus quer fazer infinitamente mais por você. Paulo garante isso, ele escreve aos Efésios 3:20, ele diz, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus pode fazer infinito, Deus quer fazer por você. Então quem investe na obra, a Bíblia diz que se eu for um dizimista fiel, se eu for um investidor do reino, se eu permitir a igreja pregar o evangelho, se eu me der consentimento a isso, as janelas dos céus se abrem. Ele diz, eu abrirei as janelas dos céus. Então, Deus te chamou para viver com dignidade, não apenas para sobreviver com vergonha. Isaías 10:27, o Senhor diz, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então, Deus está falando de um jugo. Vamos lá, Deus quer tirar o peso, o jugo do endividamento, da vergonha, do ciclo do agiota, do cheque para cobrir cheque. Deus quer tirar isso da tua vida. Existe uma unção financeira para quem é generoso, para quem é semeador, que quebra todo o jugo. Ele diz aqui, naquele dia o peso será tirado do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, quando você crê, quando você semeia, quando você confia, o Senhor transforma dívidas em sementes e sementes em colheitas abundantes. Pastor, isso não é uma narrativa dos pastores? Não, porque dívida é jugo. A unção de Deus veio para quebrar o jugo da necessidade da dívida. Então, a mão de Deus sobre tua semente vai transformar essa semente numa colheita sobrenatural. Pastor, mas o senhor está falando em semente por quê? Porque a Bíblia deixa claro, o homem colhe aquilo que ele semeia. Se eu semear finanças, eu colho finanças. Se eu semear amor, eu colho amor. Se eu semear paz, eu colho paz. Se eu semear injustiça, eu colho injustiça. Se eu semear ventos, eu vou colher tempestades. Isto é uma lei que ninguém pode escapar dela. A lei da sementeira e da colheita. E eu lhe digo, faça isso do bem. Então, quando o jugo cai, esse jugo que o profeta disse que teria que ser quebrado, chega a liberdade financeira. A unção da abundância despedaça o peso da vergonha, do cheque vermelho, dívida sobre dívida, porque Deus não sente nenhum prazer na tua escassez, mas Ele sente prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, antes que clames, Ele já te respondeu, porque a abundância é promessa, não é utopia. Chegou a hora de você mudar a sua história. A escassez não combina com a promessa. A vergonha não é a tua herança. A abundância de Deus é real, ela vem com um propósito. Então seja fiel, creia, semeie, viva o sobrenatural de Deus financeiro.
Declaro hoje, Senhor, eu recebo a abundância com propósito. Sê tu uma bênção. Você não nasceu para viver preso, mas para viver livre, abençoar outros com aquilo que Deus te dá. Então, eu queria terminar com Filipenses 4, que explica isso em poucos segundos. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós. Então, Paulo está dizendo, toda pessoa que se associa com Deus no dar, ela vai receber. E no versículo de número 19, o Senhor diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está falando da igreja que tinha esta visão, o dar para receber. Quando você semeia para Deus, Deus sempre, você dá uma semente para Deus, Deus dá a colheita. Boa medida, recalcada, sacudida e abundante. Então Deus dá essa medida dobrada na vida da pessoa que tem a ousadia de ser um semeador. Seja um semeador e você vai me um dia escrever, ou quizás esta semana, de uma grande mudança de vida por causa daquilo que você recebeu num programa de televisão a respeito de uma vida próspera e o fim do karma da necessidade, porque o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Permita-se, que o seu coração permita você crescer até ter uma vida abundante por causa da semeadura. Aquilo que você semeia na obra de Deus tem colheita quadruplicada em nome de Jesus. Amém? O tempo passou, meu coração está numa alegria, ele fala do coração, porque eu sei que hoje vidas mudaram, vidas começarão a crescer em conhecimento, na graça e na vida abundante material. Vamos terminando o programa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quebro o jugo da necessidade, da pobreza, da escassez, das dívidas. Eu quebro isto, eu profetizo em tua vida que Deus te abençoará de tal monta que te engrandecerá e tu serás uma grande bênção. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma senão o amor. O plano de Deus é não haver dívidas, pelo contrário, abundância. O meu Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Declaro a tua vida, os teus caminhos, o teu lar, a tua família, os teus negócios, os teus empreendimentos, a tua vida saudável, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Eu te abençoo como profeta do Senhor e declaro que tudo que foi anunciado já é uma realidade em sua vida. Sê tu uma bênção para a glória do Senhor. Eu vos abraço com amor e carinho e digo, graça e paz vos seja multiplicada. Um domingo abundante, um mês de outubro glorioso e sobrenatural. Graça e paz, em nome de Jesus.